Arruan, aqui Selene Jacket, criadora da mesa radiônica xamânica e do Animal Totem Oracle Deck e fundadora do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre deuses e deusas, iremos falar sobre Exu. Bem, Exu é o orixá da comunicação, do movimento, da sexualidade e da linguagem e atua como mensageiro entre os seres humanos e as divindades, dentre muitas outras atribuições. Exu é cultuado no continente africano pelo povo Nagô e Yorubá, bem como em cultos afro-brasileiros, como no candomblé baiano, no tambor de mina maranhense, dentre outros. No Brasil, Exu é muito conhecido como o orixá do lado de fora, guardião da parte exterior dos templos, das casas, das cidades, das pessoas, dos terreiros. Também está intimamente ligado aos caminhos e especialmente às encruzilhadas. Exu é o dono dos caminhos, é o movimento, é o princípio dinâmico da vida, a energia vital que nos move e nos transforma. Exu também é a justiça e a sagacidade. Existe uma frase famosa: Exu atirou hoje e matou uma coruja ontem. Ele é começo, ele é meio e ele é fim. A palavra Exu em Yorubá significa esfera. É importante pontuarmos que existe o Exu Orixá e o Exu Guia de Umbanda, também chamados Exus Catiços. Na nação Angola, Exu recebe o nome de Aluivaiá ou Pambu Ngila. No candomblé Jeje é chamado Legba. Sua iconografia é de um homem preto, alto, esguio, porém musculoso, portando em sua mão um cetro com um falo. Nas representações mais icônicas, Exu aparece com falo ereto, segurando um tridente, geralmente usando as cores vermelho e preto. O falo representa a essência da natureza humana, a vitalidade, a fecundidade e a geração da vida. E no tridente estão os 3 elementos fundamentais para a existência: a água, o ar e a terra, ou ainda o aspecto tripolar deste orixá: negativo, neutro e positivo. As 3 pontas também poderia simbolizar para alguns a Santíssima Trindade iorubana, pois Exu traz as energias da direita, da esquerda e da multiplicação. Em algumas imagens, Exu tem chifres, especialmente as do Vodum Legba, da nação Jeje, e isto é um sinal de virilidade e predisposição ao combate. No Brasil, Exu é visto como um orixá de múltiplos e contraditórios aspectos, o que o torna difícil de definir de maneira coerente. Quando incorporam os Exus masculinos, costumam se caracterizar com capas, cartolas e bengalas. Mas não é obrigatório que os médiuns se utilizem dessas vestimentas para incorporação. Nesse caso, a gente está falando dos Exus catiços, ou Exus de trabalho. Cada terreiro trabalha de forma autônoma. Alguns centros uniformizam a roupa dos médiuns, por exemplo, todos vestindo branco, para que não hajam desigualdades. Exu é filho de Odumaré e irmão de Ogum e Oxóssi. O orixá Exu é uma das entidades da religiosidade afro-brasileira, cercada por um acalorado debate teológico. Para alguns, ele é compreendido como uma entidade desprovida de valores morais, que pode fazer o bem ou o mal, desde que seja previamente recompensado. Além disto, outros realizam uma interpretação muito rasa do seu significado, dizendo que Exu equivaleria a uma entidade de natureza diabólica. Exu é o orixá que liga o Aie, ou mundo dos humanos, ao Orum, mundo dos orixás.
Sem Exu, nenhuma comunicação com o mundo espiritual é possível. Não há proteção para o terreiro nem para os seus filhos de fé, pois ele faz a guarda e distribui bênçãos de fertilidade, fartura, vitalidade, proteção astral, prosperidade e boa sorte nos negócios. Antes de iniciar as cerimônias nos cultos afro-brasileiros, é necessário oferendar Exu, para que ele possa criar a proteção e abrir espaço para comunicação com os outros orixás, já que Exu é a boca e o mais falante dos orixás. Ele é o guardião das aldeias, cidades, casas, terreiros e barracões. Exu é um orixá mensageiro responsável pela relação dos homens com os orixás e dos próprios orixás entre si, mostrando a sua importância ao estabelecer o diálogo entre os deuses e viabilizar a proteção de seus adoradores contra outros seres espirituais inferiores e mal intencionados. Nada se faz sem a ciência e a permissão de Exu, e suas oferendas devem ser feitas antes de qualquer outro orixá. Sendo intermediário dos acontecimentos, Exu é sistematicamente associado aos sentidos, à força de viver, à virilidade em especial masculina e ao sexo. Não por acaso, o ogó, que é um instrumento de formato fálico e adornado com cabaços e búzios, que representam os testículos, é empregado na representação de Exu. O caráter sexual desse orixá é menos pronunciado do que o de Legba, um vodum daomeano com características e atribuições semelhantes, mas suas estatuetas mais antigas apresentam um caráter fálico muito acentuado. Apesar de ser descrito como brincalhão, Exu também surge como disciplinador e portador de um grande senso de justiça, e por conta de sua função articuladora, Exu não aceita que ninguém peça sua ajuda sem que receba algo em troca. Quando alguém ignora a promoção da oferenda, ele pode responder com punições. No pensamento religioso das crenças afro-brasileiras, este comportamento vingativo acaba estreitando os laços entre Exu e os homens, pois também apresentamos esse mesmo traço. Seu papel de mensageiro também possibilita sua associação com o trânsito entre o mundo dos vivos e mortos, ou seja, Exu é um psicopompo. Por esta razão, é comum encontrar oferendas de farofa, galo e cachaça a Exu nos cemitérios e encruzilhadas. No rito Angola, Exu aparece com o nome de Aluviá, e entre os praticantes da influência Jeje, este deus é nomeado como Bará, Elegbara ou Legba. A ambivalência é a marca registrada da sua personalidade no Brasil. Exu é visto como o mais humano dos orixás, nem completamente mau, nem completamente bom. Ele possui caráter astucioso e gosta de suscitar disputas quando não devidamente propiciado. A gente vai falar um pouco sobre o processo de denominação desse orixá. A associação de Exu com o demônio começa ainda na África, como está documentado em relatos de missionários e comerciantes em viagens a este continente a partir do século XIX. E muito provavelmente isto começa com os primeiros contatos dos europeus com a região, que não estão tentando entender Exu de acordo com a visão, com o sistema africano, mas sob um olhar europeu. E esta associação atravessou o Atlântico e chegou até aqui no Brasil. Esta demonização aconteceu devido ao seu estilo irreverente, brincalhão e a forma como ele é representado no culto africano. Por ser provocador, astucioso e sensual, é comumente confundido com a figura de Satanás, o que é um equívoco, de acordo com a construção teológica iorubá, posto que não está em oposição a um Deus, ou a um Deus bondoso, muito menos seria considerado uma personificação do mal. Na mitologia iorubá, assim como no candomblé, cada uma das divindades tem sua porção positiva e negativa, assim como nós, seres humanos. Exu é associado à ordem e à desordem do mundo,
sendo a desordem o lugar do diabo na tradição judaico-cristã. Exu também ocupa o lugar de mensageiro, princípio que movimenta o sistema, outra coisa do diabo. A demonização de Exu também é uma faceta do racismo religioso. Associa as tradições africanas ao mal, mas Exu também faz o bem, enquanto que o diabo, dentro dos conceitos cristãos, exige sua alma. Na santeria cubana, Exu é associado com o menino Jesus, pois Exu é o ser da mediação, e Jesus diz que ninguém chega ao Pai senão por ele. Enquanto Exu fala, ninguém chega aos orixás senão por mim. Exu não é o mal, apenas age com justiça. Suas ações para com os seres humanos são altamente benéficas, auxiliadoras e produtivas para aqueles que fazem uso adequado de seu livre-arbítrio. Pela influência da Igreja Católica na colonização e formação político-social do Brasil, Exu foi logo associado ao diabo, mesmo nos primórdios da Umbanda. E mesmo nos dias atuais, existem pontos de Umbanda que remetem a este sincretismo. Mas como a Umbanda não é uma religião essencialmente maniqueísta, Exu, ainda que atue no polo negativo, é considerado um ser benigno e essencial nas giras. Sua identificação histórica com o diabo cristão se estabeleceu não por conta de suas características funcionais, mas devido aos aspectos também de sua aparência. Uma vez que o Exu da religião Yorubá é uma divindade do fogo, a qual eram atribuídos chifres, membro viril e sexualidade sem freios, acabou-se por relacionar sua figura de um demônio. Exu é o orixá mais próximo de nós, e assim como a gente, tem contradições, mas não deve ser temido por conta disso, e sim respeitado. Os Exus na Umbanda, ou Exu de lei de acordo com a Umbanda, é um tipo de espírito que pode estar em diversos níveis evolutivos e que auxiliam nos trabalhos espirituais, incorporando ou não nos seus médiuns enquanto trabalham dentro da lei de Umbanda. Eles também estão presentes na Jurema, no Molocô, no Candomblé de Caboclo, entre outras religiões afro-brasileiras, ou em terreiros traçados de Umbanda e Candomblé. Não estão presentes em terreiros de Candomblé puro, de nação, como Jeje, Queto, Angola, Nagô. Nestes apenas é cultuado o orixá Exu, com o qual os Exus de lei não devem ser confundidos. O Exu de Umbanda é uma entidade espiritual, supostamente o espírito de alguém que nasceu e morreu, como a gente está podendo entender através desse relato. Então, ele pertence ao chamado povo de rua ou catiço. A denominação Exu pode ser aplicada tanto a espíritos masculinos quanto femininos. Exus femininos, no entanto, também são mais especificamente designados como pombagiras, que são entidades que, quando encarnadas, pertenceram ao gênero feminino e que por inúmeras razões foram agregadas a uma das linhas de Exus mulheres, passando a trabalhar na Umbanda desta forma. Na visão da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, pombagira também seria um orixá ou também espírito de linha de trabalho dentro da Umbanda, mas seria uma classe separada da classe, ou seja, de Exu. Também existe um outro tipo de entidade relacionada aos Exus, que seria Exu Mirim, que da mesma forma que pombagira, dentro da lei de Umbanda sagrada, trazida até a nós pelo sacerdote Rubens Saraceni, seria um orixá distinto. Uma vez que a Umbanda foi criada a partir do kardecismo, conforme Zélio Fernandino de Moraes, os Exus passaram a ser vistos na teologia umbandista como agentes da lei do karma, conceito presente em outras religiões predecessoras, espíritos em evolução espiritual dentro de determinadas funções kármicas. A partir daí, surgiu a nomenclatura Exu batizado, para se referir aos Exus de lei, e também os Exus pagãos para se referir, na verdade, aos quiumbas, ou espíritos perturbadores. Para algumas tradições umbandistas, um Exu estaria em patamar inferior, mas para outras seriam entidades espirituais
com a mesma evolução das demais entidades, como caboclos e preto velhos, apenas posicionado em uma linha de trabalho diferente. Atuariam os Exus, bem como Pombagiras e Exus Mirins, em um plano espiritual muito denso, tendo mais liberdade de trânsito que as demais entidades, e podendo assim conhecer e resolver melhor as necessidades humanas mais imediatas. Sua hierarquia na Umbanda surgiu nomeando os Exus, entre aspas, Exus mais evoluídos, como, abre aspas, Exus cabeça da legião, que são 7 e comandam uma legião espiritual. São eles Exu Sete Encruzilhada, serventia direta de Orixalá, Exu Tranca-Rua, serventia direta de Ogum, Exu Marabô, serventia direta de Oxóssi, Exu Giramundo, serventia direta de Xangô, Exu Pinga-Fogo, serventia direta de Iorimá, Exu Tiriri, serventia direta de Iori, Pombagira, serventia direta de Iemanjá. Estas legiões se subdividem em planos, subplanos, grupos, subgrupos e colunas. Cada uma dessas subdivisões atende por um nome, mais ou menos específico. Assim, por exemplo, os espíritos que se autodenominam da falange de João Caveira, na verdade são uma subdivisão de Exu Caveira. Na leitura da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, a origem de Exu, enquanto divindade, está em Deus ou Olorum, assim como ocorre com todas as demais. Enquanto Exu é o vazio absoluto, Oxalá é Olorum exteriorizado. Eles são opostos complementares, porque sem a existência do vazio absoluto, o espaço não poderia se expandir ao infinito. Onde um está presente, o outro está ausente, mas ambos coexistem e se complementam. Há uma interdependência construtiva, que é base de toda a criação. Em sua obra Orixá Exu, Saraceni diz, abre aspas, o mistério Exu é em si o vazio absoluto, existente no exterior de Deus, e guarda-o em si, dando-lhe a existência e sustentação, para que a partir deste estado, tudo que é criado tenha seu lugar na criação. Por ser Exu o guardião do vazio absoluto, e este ter sido o primeiro estado da criação manifestado por Deus, então Exu é de fato o primeiro orixá manifestado por ele. Fecha aspas. E esta seria uma explicação por Exu ser cultuado antes dos outros orixás, segundo ele. Por ser e trazer em si o vazio absoluto, tem de ser invocado e oferendado primeiramente e assim firmado no exterior do templo, para que um culto possa ser realizado, pois se assim não for feito, a presença de Exu dentro dele implica a ausência de todos os outros orixás, já que seu estado é do vazio absoluto. Em outro entendimento, isso explica porque esse orixá limpa o terreiro para uma sessão de umbanda. Quando um terreiro não tem uma área externa ao culto ou gira, Exu é firmado em um espaço à parte, pois entende-se a palavra exterior não seja necessariamente sinônimo de fora. Por isso vemos firmezas e tronqueiras em cantos bem delimitados no terreiro, seja em um quarto isolado na entrada, seja no fundo do imóvel, cumprindo assim simbolicamente como fundamento religioso. O sacerdote de Umbanda Sagrada Alexandre Comino nos ensina que para interpretar os nomes dos Exus, precisamos da chave interpretativa, que é a correta relação entre os elementos dos nomes e dos seus orixás correspondentes. Por exemplo, se as montanhas são de Xangô, Exu Montanha é de Xangô, e Exu Sete Montanhas é de Xangô, trabalhando nas 7 vibrações ou linhas de Umbanda. Mas também é preciso conhecer os fatores, verbos e ações relacionados aos orixás, que estão todas contidas nas obras tanto do sacerdote Alexandre Comino, quanto do sacerdote Rubens Saraceni, que trouxe essa informação primeiramente. Por exemplo, cortar, arrancar, romper, abrir, trancar, girar, virar. O fator abrir, por exemplo, é de Ogum e dá origem às linhagens de abre-caminho. Seja de um Exu abre-caminho, um caboclo abre-caminho, enfim, são relacionados a Ogum. Então, abre-caminho seria de Ogum com Ogum.
Abre rio seria de Ogum com Oxum. Abre matas de Ogum com Oxóssi. Abre tudo de Ogum com Oxalá. Abre cemitério de Ogum com Obaluayê. Com a identificação do elemento principal, como por exemplo pedra, que é de Oxum, ou pedreira, que é de Inhaçã, vamos localizando o campo de atuação. Um Exu pedra preta seria de Oxum com Omulu. Um Exu pedra de fogo, Oxum com Xangô. Exu pedreira das almas, Inhaçã e Obaluayê. Exu pedreira de ferro, de Inhaçã com Ogum. Exu pedreira de ouro, de Inhaçã com Oxum. E mesmo que você saiba interpretar as chaves do nome do seu Exu, ele pode simplesmente optar por não revelá-lo inteiro para você. Um Exu tranca-ruas de Ogum pode ser, por exemplo, um Exu tranca-ruas das matas, das almas. E cada uma dos outros nomes vão levando a outros orixás. Todos nós temos um Exu de trabalho na força do nosso orixá de Juntó, um Exu guardião na força do nosso orixá ancestral e um Exu natural na força do nosso orixá de frente. Assim, não é suficiente, mesmo assim não é suficiente para identificar o nome do nosso Exu. Sua correta revelação deve ser feita de forma mediúnica, para então, depois, ser interpretado. Vamos deixar aqui alguns exemplos de nomes, de chaves interpretativas e os orixás correspondentes. Abre, seja, como exemplo, abre caminho, rio, mar, mata, tudo. A chave interpretativa abre é de Ogum. Águia negra, de Oxalá e Omulu. Das almas, de Obaluayê. Bará, de Oxalá. Brasa, de Xangô e de Ogum. Do buraco, de Omulu. Da cachoeira, de Oxum. Cabaça, Nanã. Capa preta, capa das almas, capa da encruzilhada, de Oxalá e Logunã. Capela, Logunã. Carranca, Ogum e Oxalá. Casco, Ogum. Catacumba, Omulu. Cemitério, Obaluayê, que para a Umbanda Sagrada são orixás distintos, Omulu e Obaluayê também. Chave, Oxalá. Chicote, Inhaçã. Chifre, Inhaçã. Cipó, Oxóssi. Cobra, Oxóssi. Corisco, Inhaçã. Coroa, Oxalá. Corrente, Ogum e Oxum. Corta, corta-fogo, corta-vento, corta-rua, de Ogum. Cova, Omulu. Cravo, preto, vermelho, de Oxóssi. Cruz, Obaluayê. Cruzeiro, Obaluayê. Curador, Obaluayê. Encruzilhada, Oxalá, Ogum e Obaluayê. Escudo, Ogum. Espada, Ogum. Estrada, Ogum. Estrela, Oxalá. Faísca, Inhaçã. Fagulha, Egunitá, Inhaçã e Xangô. Fechadura, Nanã. Do ferro, Ogum. Ferrolho, Ogum e Oxum. Ferrabras, Xangô. Ferradura, Ogum. Figueira, Oxóssi. Fogueira, Egunitá. Fogo, Xangô. Folha, Oxóssi. Galhada, Oxóssi. Ganga, Oxalá. Garra, Oxóssi. Gargalhada, Oxumaré. Gato preto, Omulu. Gato, Oxóssi. Giramundo, Girafogo, Giratudo, Logunã e Inhaçã. Gruta, Oxum. Guiné, Oxóssi. Hora grande, Oxalá e Logunã. Labareda, Egunitá. Laço, Logunã. Lama, Nanã. Lança, Ogum. Lonã, Ogum. Lúcifer, Oxalá. Lodo, Nanã. Maioral, Oxalá. Mangueira, Oxóssi e Inhaçã. Marabô, Oxóssi.
Matas, Oxóssi. Meia-noite, Omulu. Montanha, Xangô. Morcego, Omulu. Morte, Omulu. Mulambo, Omulu. Mar, Iemanjá. Ondas, Iemanjá, Inhaçã e Oxumaré. Ouro, Oxum. Pantanal, Oxóssi. Pantera Negra, Oxóssi e Omulu. Pedra Preta, Pedra de Fogo, Oxum. Pemba, Oxalá. Pena Preta, Oxóssi e Omulu. Pena, Oxóssi. Pimenta, Oxóssi e Xangô. Pinga Fogo, Iemanjá e Xangô. Pirata, Iemanjá. Exu do Pó, de Omulu. Poeira, Omulu e Inhaçã. Porta, Obaluayê. Porteira, Obaluayê. Prego, Ogum. Punhais, Inhaçã e Ogum. Quebra, quebra-galho, quebra-tudo, quebra-porta, Ogum. Quedas, Oxum. Raio, Inhaçã. Raiz, Oxóssi e Obá. Rei, Oxalá. Relâmpagos, Inhaçã e Xangô. Rompe, rompe rua, matas, almas, ferro, Ogum. Ruas, Ogum. Serra Negra, Logunã e Xangô. Sombras, Oxalá. Tatá, Obaluayê. Tatá Caveira, Omulu e Obaluayê. Terra preta, vermelha, seca, Omulu e Obá. Tira teima, tira gira, tira toco, Iemanjá. Toco, de Oxóssi. Toco preto, Oxóssi e Omulu. Tranca ruas, tranca cruzes, tranca matas, tranca gira, tranca tudo, tranca cruzeiro, Ogum. Treme terra, Obá e Omulu. Trinca ferro, Omulu. Tronco, Oxóssi. Tronqueira, Oxóssi e Omulu. Trovão, Xangô. Tumba, Omulu. Veludo, Oxum. Vento, Inhaçã. Ventania, Inhaçã. Vira mundo, vira tudo, vira vento, vira folha, vira mata, vira mar, Logunã. E Zé Pilintra, que é importante a gente falar que ele é um mestre do catimbó que se manifesta na Umbanda na força de Logunã, Oxalá e Ogum. Ainda assim, a Zé Pilintra das matas, da cachoeira, do mar e etc. No catimbó, nomeia-se Exu a entidade responsável por auxiliar os mestres em trabalhos de esquerda, diferente do que ocorre na Umbanda, onde os Exus possuem identidades distintas. No catimbó, há uma subordinação total dessas entidades à autoridade do mestre, como uma espécie de servidão. No catimbó, a presença dos Exus resume-se à linha de Jurema de terreiro, sendo sua existência rara em outras linhas. Exu no Xambá possui múltiplos e contraditórios aspectos, ficando difícil compreendê-lo coerentemente. É astucioso, possui qualidades boas, é jovial, é dinâmico, mas às vezes ele é malévolo, mostrando aquela característica de trickster que a gente está acostumado a ver nesse orixá. É um orixá protetor, guardião dos templos, casas, pessoas, caminhos, porteiras e encruzilhadas. Serve de intermediário entre os homens e os demais orixás, como a gente já falou, também no Xambá, tá? Na nação Xambá, no mês de agosto, não se dá obrigações a outro orixá, exceto Exu. Não se faz Iaô de Exu na nação Xambá. Celebogum é uma qualidade de Exu cultuado na nação Xambá. No Batuque, Exu é Bará, no Yorubá ele é Guibara, aquele possuidor de poder, que é o significado. Por ter várias características humanas, Bará é considerado o orixá mais humano de todos os deuses africanos, responsável pela boa abertura dos trabalhos, dos negócios, das vidas, destrancando caminhos, abrindo portas, trancando, fechando, vai depender do merecimento e do cumprimento de tarefas pelo responsável. No passado, as obrigações do orixá Bará eram dadas somente a homens, mas hoje já existem mulheres aprontadas a ele, principalmente aos que chamamos dentro do templo, como Lanã, Adake e Agelu.
Mas não podemos esquecer que suas raízes africanas, tanto Yorubá quanto Bantu, estão ligadas aos cultos masculinos, pois, independente da qualidade, ele é o orixá Bará, energia de virilidade masculina. No aprontamento de um filho de Bará na nação religiosa de Cabina, uma das nações do Batuque, seguem-se algumas escolhas importantes, como um babalorixá de orixá dito masculino. O padrinho de religião obedece o mesmo procedimento. Caso o iniciado tenha outros padrinhos por conta de outros axés, a hierarquia e o respeito de se ter um homem de orixá masculino com aprontamento superior se repete. Conta a lenda que certo dia Bará desafiou Oxalá e a discussão em pauta era saber quem era o mais antigo. Logo, aquele que deveria receber mais respeito, se tornar soberano em relação aos outros, após uma batalha cheia de peripécias e truques, Oxalá domina a cabaça de Bará, onde está sua concentração de poderes, e torna-se assim seu eterno servo. Na África, como no Brasil, Exu exerce as mesmas funções de mensageiro e intermediário entre os seres humanos e divindades, associado com as encruzilhadas. Também se entende Exu como orixá da ordem, do equilíbrio, da organização e da disciplina, possuindo forte relação com o orixá Orunmilá. Teria ainda recebido de Olodumaré a função de guardião do axé. No continente africano, Exu não é compreendido e nem cultuado como um orixá maligno, mas neutro como o próprio axé. Em Cuba, é chamado de Elegbara, Eleguá ou Elégua. É uma das deidades da religião Yorubá e na santeria é sincretizado com o Santo Ninho de Atocha ou Santo Antônio de Pádua. É o porteiro de todos os caminhos da montanha, da savana e é o primeiro dos 4 guerreiros, junto a Ogum, Oxum e Oxóssi. Tem 201 caminhos. Suas cores são vermelho e preto e seus números são 3 e 7. É o comunicador e Ifá lhe deu 4 búzios para falar com ele. Ele está presente no início da vida e na hora da morte. No vodú haitiano é chamado de Papa Legba ou Legba Petró, Maitre Carrefour, ou dono da encruzilhada, e é um intermediário entre o Loa e a humanidade. Ele está em uma encruzilhada espiritual e dá ou nega permissão para falar com os espíritos de Guiné, e acredita-se que fale todos os idiomas humanos. Ele é sempre o primeiro e último espírito invocado em qualquer cerimônia. Na República Dominicana, é cultuado como Vodun Legba e em Trinidad e Tobago como Exu. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as suas saudações e significados. Laroye Exu é a clássica saudação, utilizada tanto para os Exus quanto para pombagiras, e é um termo que tem sua origem no grupo africano étnico linguístico Nagô-Yorubá, e remete a algo como salve o mensageiro, olhe por mim Exu, ou me guarde. Mojubá significa a vós meus respeitos, eu te saúdo, ou eu o reconheço como superior, e por isso é comum saudar Exu assim. Bará, ou Elegbara, é uma das qualidades atribuídas a Exu na cultura africana, mas algumas casas também utilizam essa palavra, esse vocábulo, como saudação, porque Elegbara remete à característica de força e virilidade de Exu na cultura Jeje, onde o termo se originou, e ele é representado por um falo, pelo ogó, e os itãs provenientes dessa cultura falam sobre Elegbara, aquele que é possuidor do poder. Inã é um termo de origem iorubá. Sua etimologia evoca algo sobre o Exu do fogo ou algo que se relacione a essa característica. Assim como no caso de Elegbara, essa é uma saudação a uma das características que fazem parte desse mistério. Odara é um termo usado para dizer sobre tudo que é bonito, que carrega beleza, que faz bem. No candomblé, estar Odara é algo muito importante. Por isso, as roupas e ornamentos usados pelos orixás no xirê são impecavelmente produzidos pelos filhos de santo em um gesto de dedicação e reverência aos deuses africanos. Em algumas manifestações, Odara também é um Exu, e essa terminologia vai simbolizar um Exu de guia, um Exu que abre os caminhos e que está à frente. Ojixé
é a qualificação de Exu que remete à sua regência sobre os caminhos. Ainda tem Kobá Laroyé, que é comum acrescentar o termo Kobá em algumas casas, formando a expressão Kobá Laroyé Exu, porque é um termo que entende-se a reverência ao rei ou Kobá, e também pode ser percebida quando a falange de Exu Rei está em terra. Quanto às expressões corporais, além das expressões idiomáticas, também existem gestos que contemplam essa saudação. A mais comum talvez seja o que a pessoa se posiciona com os dedos entrelaçados e as palmas das mãos apontadas para o chão e realiza movimentos circulares. Outra saudação comum é o movimento das mãos parcialmente fechadas ou encolhidas, apontadas para o solo, com os dedos retraídos, encostando as costas das mãos ou os punhos um no outro 3 vezes. Observa-se também durante os ritos o gesto de, com os punhos cruzados, bater as costas das mãos 3 vezes ao chão. Todas essas expressões corporais, além de carregarem valores culturais, também evocam os fundamentos da força de Exu, onde ao se voltar para o chão, estamos ativando a sua energia telúrica. Também tem as 3 palmas ou as 3 vezes batendo os pés no chão, que são movimentos que evocam a tripolaridade, que é uma qualidade de Exu, que segue além do polo positivo e negativo, que também circula pela faixa neutra. Agora vamos contar algumas lendas de Exu. A primeira, Exu vinga-se e exige o privilégio das primeiras homenagens. Exu era o irmão mais novo de Ogum, Odé e outros orixás. Era tão turbulento e criava tanta confusão que um dia o rei, já não suportando sua malfazeja índole, resolveu castigá-lo com severidade. Para impedir que fosse aprisionado, os irmãos o aconselharam a deixar o país. Mas enquanto Exu estava no exílio, seus irmãos continuavam a receber festas e louvações. Exu não era mais lembrado e ninguém tinha notícias de seu paradeiro. Então, utilizando 1000 disfarces, ele visitava seu país, rondando nos dias de festa às portas dos velhos santuários. Mas ninguém o reconhecia, disfarçado, e nenhum alimento lhe era ofertado. Vingou-se ele, semeando sobre o reino toda a sorte de desassossego, desgraça e confusão. Assim, o rei decidiu proibir todas as atividades religiosas até que descobrissem as causas desses males. Então os babalorixás reuniram-se em comitiva e foram consultar um babalaô que residia nas portas da cidade. O babalaô jogou os búzios e foi Exu quem falou no jogo. Disse nos odus que tinha sido esquecido por todos, que exigia receber sacrifícios antes dos demais e que fossem para eles os primeiros cânticos cerimoniais. O babalaô jogou os búzios e disse que oferecessem um bode e 7 galos a Exu. Os babalorixás caçoaram do babalaô, não deram a menor importância às suas recomendações e ficaram por ali sentados, cantando e rindo dele. Quando quiseram levantar-se para ir embora, estavam grudados nas cadeiras. Sim, era mais uma das ofensas de Exu. O babalaô então pôs a mão no ombro de cada um e todos puderam levantar-se livremente. Disse a eles que fizessem como fazia ele próprio, que o primeiro sacrifício fosse para acalmar Exu. Assim convencidos, foi o que fizeram os pais e mães de santo daquele dia e sempre desde então. A outra lenda conta que Exu atrapalha-se com as palavras. No começo dos tempos estava tudo em formação. Lentamente os modos de vida na Terra foram sendo organizados, mas havia ainda muito a ser feito. Toda vez que Orunmilá vinha do Orum para ver as coisas no Aie, era interrogado pelos orixás, humanos e animais. Ainda não fora determinado qual lugar para cada criatura, e Orunmilá ocupou-se desta tarefa. Exu propôs que todos os problemas fossem resolvidos ordenadamente e sugeriu a Orunmilá que a todo humano, criatura da floresta, fossem apresentadas uma questão simples, para a qual eles deveriam dar resposta direta. A natureza da resposta individual de cada um iria determinar o seu destino e modo de viver. Orunmilá aceitou a sugestão de Exu.
E assim, de acordo com as respostas que as criaturas davam, elas recebiam um modo de vida de Orunmilá e uma missão. Enquanto isso acontecia, Exu, travesso como era, pensava como poderia confundir Orunmilá. Orunmilá perguntou a um homem: "Escolhes viver dentro ou fora?" "Dentro", o homem respondeu. E Orunmilá decretou que doravante todos os humanos viveriam em casas. De repente, Orunmilá se dirigiu a Exu. "E tu, Exu, dentro ou fora?" Exu levou um susto ao ser chamado repentinamente, ocupado que estava em pensar como passar a perna em Orunmilá. Respondeu sem pensar rapidamente: "Ora, fora, é claro." Mas logo se corrigiu: "Não, pelo contrário, dentro." E Orunmilá entendeu que Exu estava querendo criar confusão. Falou, pois, que agiria conforme a primeira resposta de Exu. E disse: "Doravante vais viver fora, e não dentro de casa." E assim tem sido desde então. Exu vive a céu aberto, na passagem ou na trilha, nos campos, diferentemente das imagens dos outros orixás que são mantidas dentro das casas e dos templos. Toda vez que os humanos fazem uma imagem de Exu, ela é mantida fora. Mais uma lenda. Exu leva aos homens o oráculo de Ifá. Em épocas remotas, os deuses passaram fome, às vezes por longos períodos. Eles não recebiam bastante comida de seus filhos que viviam na terra. Os deuses cada vez mais se indispunham com os outros e lutavam entre si guerras assombrosas. Os descendentes dos deuses se perguntavam o que poderiam fazer, como ser novamente alimentado pelos homens. Os homens não faziam mais oferendas e os deuses tinham fome. Sem a proteção dos deuses, a desgraça tinha se abatido sobre a terra. Então os homens viviam doentes, pobres e infelizes. Um dia, Exu pegou a estrada e foi em busca de solução. Ele foi até Iemanjá em busca de algo que pudesse recuperar a boa vontade dos homens. Iemanjá lhe disse: "Nada conseguirás." Chapanã já tentou afligir os homens com doenças, mas eles não vieram lhe oferecer sacrifícios. Iemanjá disse: "Exu matará todos os homens, mas eles não lhe darão o que comer." Xangô já lançou muitos raios e já matou muitos homens, mas eles nem se preocupam com ele. Então é melhor que procure solução em outra direção. Os homens não têm medo de morrer. Em vez de ameaçá-los com a morte, mostre a eles alguma coisa que seja tão boa que eles sintam vontade de tê-la, e que para tanto desejem continuar vivos. Exu retornou seu caminho e foi procurar Orungã. Orungã lhe disse: "Eu sei por que vieste. Os 16 deuses têm fome. É preciso dar aos homens alguma coisa que eles gostem, alguma coisa que os satisfaça. Eu conheço algo que pode fazer isto. É uma grande coisa que é feita com 16 caroços de dendê. Arranja os cocos de palmeira e entenda seu significado. Assim, vai poder conquistar os homens." Exu foi ao local onde haviam palmeiras e conseguiu ganhar dos macacos 16 cocos. Exu pensou e pensou, mas não atinava no que fazer com eles. Os macacos então lhe disseram: "Exu, não sabes o que fazer com 16 cocos de palmeira? Vai andando pelo mundo e em cada lugar pergunta o que eles significam. Deves ir a 16 lugares para saber o que significam estes cocos de palmeira. Em cada um desses lugares recolherá 16 odus. Recolherás 16 histórias, 16 oráculos. Cada história tem sua sabedoria, conselhos que podem ajudar os homens. Vai juntando os odus e ao final de um ano terás aprendido o suficiente. Aprenderás 16 vezes 16 odus. Então volta para onde moram os deuses. Ensina aos homens o que terás aprendido e os homens irão cuidar de Exu de novo." Exu fez o que lhe foi dito. Retornou ao Orum, o céu dos orixás. Mostrou aos deuses os odus que havia aprendido, e os deuses disseram: "Isso é muito bom." Os deuses então ensinaram um novo saber aos seus descendentes, os homens. Os homens então puderam saber todos os dias os desígnios dos deuses e os acontecimentos do porvir. Quando jogavam os 16 cocos de dendê e interpretavam o odu que eles indicavam, sabiam da grande quantidade de mal que havia no futuro.
Eles aprenderam a fazer sacrifícios aos orixás para afastar os males que os ameaçavam, e recomeçavam a sacrificar os animais e cozinhar suas carnes para os deuses. Os orixás estavam satisfeitos e felizes, e foi assim que Exu trouxe aos homens o Ifá. Essas lendas foram retiradas do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, de 2001. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre as características dos filhos de Exu. Os filhos de Exu são pessoas que possuem personalidade e caráter ambíguos, não obedecendo aos conselhos que a sociedade aceita como normais. São vistos como matreiros, brincalhões, moleques, animados, espertos e de pensamento ágil. Às vezes se tornam insolentes e desrespeitosos porque não ligam para convenções sociais. Uma curiosidade: o ator que interpretou o Orixá Exu no filme Besouro foi feito no Orixá Exu no Candomblé. Bem, Exu é sincretizado com Arcanjo Miguel na região Centro-Sul, com Santo Antônio na Bahia e com São Bartolomeu em Pernambuco. A saudação aos Exus e Pombagiras é Laroyê. A gente já viu algumas saudações aqui, no vídeo anteriormente. Sua irradiação absorve, neutraliza e vitaliza os seres. Seu campo de atuação são os 7 sentidos da vida, ou as 7 linhas de Umbanda. Seus elementos são fogo e a terra. Suas cores, preto e vermelho, ou preto sozinho, vermelho sozinho, ou bicolor. Seu dia da semana, segunda-feira, ou para o Bará-Agelu, na sexta-feira. Seus animais sagrados são cabrito, galo, preá, igbim, que é um caracol. Seus campos de força são as encruzilhadas e os cemitérios. Seu número 7 e seus múltiplos. Sua guia é feita com uma corrente de aço para algumas casas, alguns terreiros, ou vermelha e preta, e pode ser também usado um brajá vermelho e preto. Seus símbolos são falo, tridente, chifres. Seu instrumento é o ogó, que é um bastão com cabaças em formato fálico. Suas ferramentas são a chave, o cadeado, as correntes, o tridente e a foice, assim como moedas, búzios, e o seu assentamento é feito dentro de um alguidar de barro. Para oferendar Exu, você pode preparar um padê com farinha, cachaça, dendê, pimenta, cachaça, charutos, uísque, etc. Exu é um orixá conhecido por comer de tudo e recebe as oferendas, como a gente já falou, do lado de fora, na rua. Seu lugar favorito são as encruzilhadas e cemitérios. Você pode oferendar além do padê, que é você umedecer a farinha de mandioca com cachaça ou com dendê, colocar pimenta, enfim. Você também pode oferendá-lo com pipoca, com milho torrado, com 3 ou 7 batatas inglesas assadas no azeite de dendê. Também para Exu Mirim, no caso, você pode dar bala de mel, coco. Você pode oferendá-lo com tridentes, com chaves, com pimentas. A pimenta até é interessante a gente reforçar aqui, pois se trata de um elemento vegetal com um poderoso magnetismo ígneo, que é altamente corrosivo para quebra e enfraquecimento de estruturas energéticas negativas. Então, para um trabalho de descarrego, ela é muito útil. Também pode oferendá-lo com cravos vermelhos, com moedas, que quanto mais passa de mão em mão, melhor. Então, é utilizar a moeda de maior valor, no caso da gente aqui R$1, e que não seja uma moeda muito nova. Quanto mais ela tiver passado de mão em mão, melhor. Porque Exu trabalha com movimento, como a gente já falou. Os búzios são elementos aquáticos, geradores e renovadores magnéticos, que também podem ser utilizados como moeda nas oferendas. O padê a gente já falou. O azeite de dendê é utilizado como uma espécie de lava energética no plano etérico. E manipulado por Exu vai trazer uma munição fortíssima para ataques, contra a demanda e também para a defesa de quem faz a oferenda. A cachaça, ela é um elemento etílico chamado de fogo, Ela também é ligada ao fogo
e ela faz uma liga entre o plano físico e espiritual. E, por favor, não vai dar uma cachaça de má qualidade se você quer fazer um bom pedido. O charuto, né, que são fumos que são feitos a partir da folha do tabaco, que é utilizada há milênios pelos povos indígenas, tanto pelo pagelança, xamanismo, e dentro do conceito elemental, o fumo é um vegetal que traz o elemento terra e água, e quando está utilizado no fumo ou na defumação ainda traz o fogo e o ar. Então o fumo vai trabalhar os 4 elementos, o charuto, que você dá para o seu Exu trabalhar. O mel é considerado o fluido animal e vegetal porque tem uma propriedade rara de conectar vários elementos e vibrações diferentes para formar uma única mistura harmonizadora e potencializada. A semente do olho de cabra, uma semente vermelha e preta, é altamente tóxica e oferece uma energia protetiva poderosa. Quanto aos epítetos, a gente vai falar de algumas qualidades de Exu, e não vou falar nomes de Exus de lei, que a gente já falou todas aquelas chaves interpretativas. Mas vamos falar de alguns nomes de acordo com suas qualidades. Elegbá ou Elegbara, Bará e Bará. Enfim, a gente até falou brevemente. A gente vai ter Alaqueto, Agbo, Odara, Aqueçan, Lalu e Gelu, que é aquele que rege o nascimento e crescimento de tudo que existe. Ibarabô, Yanji, Baraqueto, guardião das porteiras, Lonã, que é guardião dos caminhos, Inã, que é reverenciado na cerimônia do Padê, Bará Lodê, que é o Lodê, guardião da parte externa do templo, Bará Lanã, guardião da porta do templo, Bará Adagbe, guardião da parte interna do templo, Bará Agelu, que é um bará menino, Bará Elegbara, que como Lodê também faz a segurança da parte externa do templo, mas dentro do fundamento da nação de Cambina, e não tem incorporação. Para finalizar, ao invés de deixar aqui uma oração, eu vou deixar um canto ou um ponto cantado, que é bem interessante para a gente falar da força de Exu aqui no caso, de segurar também, caso o seu médium ou o seu devoto podem contar caso estejam sofrendo algum ataque espiritual. Então vamos lá com o canto, né? O garfo de Exu é firme, a capa de Exu me rodeia. O garfo de Exu é firme, a capa de Exu me rodeia. Passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, Exu não bambeia. Passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, Exu não bambeia. Bem, aqui eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu like e compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Ah, e não reparem a minha voz que eu não sou cantora, viu? Até a próxima então, até o próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.